Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais um fechamento hoje, terça-feira, dia 30 de abril, o último dia do mês. Começando aqui com o dólar. Bom pessoal, tive alguns trades aqui no dólar hoje, mas antes de falar sobre eles, olha só o mapeamento que eu envio para a galera no canal oficial do Telegram. Eu dou a eles um mapeamento informando que o mercado ele fecha com uma configuração de Search and Destroy no dia anterior e também configurando uma deriva. E essa deriva são movimentos que, quando se rompem, ela pode voltar de uma forma mais explosiva. Então aqui eu envio para eles todas essas análises, sendo ela na ponta compradora, em um mercado neutro com amplitude maior, neutro dentro de uma amplitude menor, e caso o mercado perdesse a região dos 110, o mercado poderia gerar deslocamento na ponta vendedora. Então, dentro dessas quatro análises, o mercado acerta essa número 1, onde eu explico que o mercado poderia abrir com gap médio ou inexistente de alta, podendo gerar um deslocamento até a faixa dos 175 a 185, pagando a movimentação de deriva como contexto de catapulta. Vocês podem estar pausando esse vídeo e ler o que está escrito aqui no restante, mas o mercado ele faz então o nosso primeiro viés, que seria então o mercado ele abrir com gap de alta ou basicamente inexistente, e ele abre já dando para nós uma ignição. Eu tento uma venda nessa região para um retorno para baixo, o mercado não paga, então sai no 0 a 0. Em seguida eu já faço stop reversão, ou seja, encerro de imediato e já viro a mão. Então eu virei na ponta compradora, faço a parcial de 17 pontos a 18 e tenho uma saída final aqui nessa região da média de 9 quando ela foi violada, com 22 pontos e meio. Em seguida eu tento uma nova compra aqui para uma retomada, o mercado acaba não pagando, tomo um stop aqui de 2 pontos, 1,5 ponto mais ou menos, recompro aqui depois dessa violação, ou seja, esse candle aqui para mim foi um candle de retomada, então a ruptura dele geraria um deslocamento, então foi por conta disso que eu comprei novamente, chegou a se deslocar 17 pontos, recuou, e nessa que ele recuou eu caí fora. Aí o mercado desenvolveu, pagou as outras análises, que no caso seria buscar essa região de resistência e fecha basicamente aqui. Mas o que eu espero pro dólar para quinta-feira, tá pessoal? Bom, aqui no nosso layout com médias móveis, perceba, temos as médias realinhando para continuar a tendência, mercado entrando totalmente em tendência a partir do primeiro candle aqui, mesmo que eu tenha tentado uma venda, eu saí no 0 a 0, fiz o que eu falei, trade de stop reversão, virei a mão, consegui extrair aí na ponta compradora. Além disso, tinha um viés direcional do dia, eu informo lá, viés direcional às 9, neutro com drivers como DXY, ouro, JPY apontando alta para o dólar. Já o índice acredita em um retorno pagando a figura citada, no caso seria uma cunha, que vamos falar em seguida, e de resto ele só teria deslocamento se perdesse o 127.700, foi o que aconteceu. E até informa aqui que existe a possibilidade de um trade de arbitragem, por conta disso que eu tentei a venda, o mercado ele deu a abertura com 10 pontos de diferença da arbitragem, só que o mercado não pagou, ele ficou totalmente comprador, pagando então a deriva, que é o movimento de catapulta, uma figura de reversão. Voltando aqui para a tela então, pessoal, percebam, 5 minutos com as médias totalmente abertas, apontando tendência de alta, 15 minutos, mesma coisa, tem ancoragem para romper a 500, porém a 200 está embaixo da 500 ainda, então pode ter um repique aí na ponta vendedora. No 60, pessoal, tivemos aqui um padrão de inversão, tá? Ou seja, o mercado deu para nós aqui uma primeira barra. Eu considero essa primeira barra aqui de baixa como um gap. Perceba que ele já foi fechado nessa barra 1 do dia de hoje. A perda da máxima dessa barra 1 poderia gerar um deslocamento. Isso analisando 60 minutos. Foi o que aconteceu. O mercado ele até sobe, meio arranhado, mas sobe. Médias então se abrindo, ou seja, você tem o fechamento de hoje divergente da 9 e a 9 divergente da 20. Então pode ser e é até saudável que o mercado faça um repique até a 9 ou até a 20 na quinta-feira ou ainda essa semana. Aqui no diário temos aqui uma barra de inversão com volume e eu até explico, pessoal, no fechamento de ontem que eu fiz para a galera da minha sala ao vivo, acabei não postando aqui no YouTube como público, mas eu faço fechamento diário com eles, onde tinha a configuração de um bebê abandonado no 81 e 82 que poderia configurar hoje. Só que aqui está mais uma espécie de estrela da manhã, porque ele não abriu com gap de alta do fechamento do dia de ontem, que é dessa barra 82. E perceba que essa barra 83 tinha volume. Então esse volume dá para nós uma ideia de retomada na tendência de alta do dólar. Perceba o seguinte, temos aqui o mercado subindo, volume subindo, mercado caindo, volume caindo. E aqui no caso você tem o mercado lateralizando um pouco. Essa barra 80 teve muito volume, né? Um pouquinho acima da média, mas não considero ela como uma ignição. Porém, essa 83 sim, porque o volume dela foi maior do que os dias anteriores e também rompendo essas máximas aqui. Então, nesse caso, o que eu faço, pessoal? Eu pego o meu Fibo, traço a projeção da sua mínima com a máxima, dou 2 cliques e eu posso utilizar esses níveis acima como alvos para se buscar. Também, quando o mercado chega lá, utilizar eles como níveis de suporte ou resistência, por conta de ser alvos aí do gráfico diário. E falando do índice agora, tá, pessoal? Percebam o seguinte, eu vou jogar para vocês lá novamente no nosso canal oficial, eu mando para eles 3 viés, aonde eu falo, ontem ele fechou uma figura de fim de movimento, uma cunha, sinalizando inversão, e informo também 3 leituras, sendo eles, em caso de mercado abrindo com gap curto ou inexistente de alta, pode-se buscar o preço justo overnight, que no caso ele foi alcançado aqui, e se manter comprador, falhando a figura gráfica. Segundo ponto, em caso de gap médio de baixa, temos zonas de fio abaixo,
mas acreditem em busca da POC-TR. Essa POC-TR é uma POC de um trade range que eu tenho lá atrás. E se não perder essa faixa de preço, ele pode voltar a testar essa região de resistência. Tanto que na imagem eu mostro, ó, o mercado ele pode testar a POC, voltar a testar a região de resistência e ficar lateral, buscando somente violações nessa região de fundo. E por que eu considero essa região de fundo uma região muito forte? Eu explico no terceiro ponto. A perda da faixa de preço da POC, no caso, no 127.700, gera deslocamento. E por quê? Porque o mercado ele deixa um gap nesse dia 26 de abril. E esse gap o mercado ele acaba fechando hoje. E eu imagino ainda que ele busque essa região de suporte. Ele não fecha totalmente, tem espaço para se deslocar mais. Mas a princípio, qual que seria a ideia então? O mercado ele paga essa cunha 100% do alvo dela, gera o deslocamento dessa região de gap e fica ruim até o final da tarde. Mas eu acredito que isso aqui pode ser uma redistribuição, ou se for uma acumulação, o mercado vai voltar no repique, que também é normal. Mas eu acho que ele vai defendendo essa região de resistência para daí voltar fechando esse gap e testando essa região de suporte. E o que eu espero do índice pós-feriado quinta-feira, tá, galera? Imagina o seguinte, o mercado ele fecha numa configuração flat, a abertura com o Marubozu rompendo essa região de lateralidade gera um Fab 4, porque tem a média de 20 aqui, preço rompendo a região de fundo dessa lateralidade, e a 200 por cima. A perda da mínima, no caso do Fab 4, gera um deslocamento. É isso que eu imagino caso o índice queira perder essa média de 500 aqui. Perceba que o mercado ele entrou em uma trap zone por conta das médias móveis, a 500 lentas junto às rápidas por cima. Já no 15 minutos, mesma coisa, o mercado está em um funil de médias móveis, né, uma trap zone. Eu imagino uma continuidade no contexto de venda, já que nos 60 minutos eu tenho o índice entrando em funil também, que é entre as 50 aritmética e essa de 9 períodos. A ideia é continuar no contexto vendedor por conta do gap que eu tenho para se fechar aqui. Já pelo diário, eu tenho uma espécie de 1, 2, 3 de venda fraco, porque ele está violando 50% dessa barra 81. Isso até ativa a venda, mas é uma venda com um contexto mais fraco, mais frágil. Então tem que tomar um cuidado. O índice eu imagino que ele é vendedor porque ele já perde esse fundo aqui. A ideia seria a troca de polaridade por essa região. Foi o que aconteceu, troca a polaridade, ativa 1, 2, 3 de venda fraca. Então a ideia agora é buscar deslocamento até a casa de 125 mil. E num cenário maior ainda, pessoal, percebam, eu estou dentro de um canal de alta que se perder essa região, o meu alvo no índice fica a princípio no 125 mil. Perder essa região tem deslocamento para fechar o gap do mês de novembro que eu citei nos fechamentos anteriores. Perdendo esse gap, o alvo seria esse suporte aqui na casa dos 120 mil. E perdendo esse suporte, o deslocamento ficaria nesse suporte da LTA, que é a projeção 100% desse canal, um nível abaixo. Fechou então, pessoalzinho? Acredito que seja só isso. Qualquer coisa você pode estar me chamando no Instagram ou até tirando dúvidas no nosso canal oficial no Telegram. E se você não participa do canal, basta acessar o link que vai estar aqui na descrição. E se você gostou desse fechamento, curta, comenta e compartilhe com seu amigo mais próximo.